Quando eu comecei a falar sobre esse tema, não tinha o livro em português ainda. E o Chris Voss é um cara muito inteligente, ele foi um negociador de reféns do FBI. Na época que foi feita uma transição, nos anos 80, onde era um desastre. Toda vez que tinha uma negociação dessa, morria todo mundo, não sabiam como fazer. E ele desenvolveu um método, eu acredito que não foi sozinho. A inteligência é que ele falou assim, isso funciona no mundo dos negócios. E ele montou uma empresa, chama Black Swan, e ele faz muito sucesso ensinando as pessoas a negociar com esse viés do FBI. E aí, negocie como se sua vida dependesse disso, é o que eu vou falar o tempo todo, vou mostrar como isso precisa ser relevante na nossa vida. É um nome fácil. O nome do livro em inglês é alguma coisa como Nunca Divida a Diferença. Isso, eu às vezes eu acho bizarro como se traduz filme para português, mas não tinha como traduzir um nome esquisito desse, tá? Só que aí se perdeu um pouquinho. O que ele quer dizer com isso? Aquela coisa de negociação que a gente está acostumado a dividir pelo o menos medíocre possível, tá? E eu vou dar alguns exemplos sobre isso, tá? Mas, enfim, para traduzir aqui, eu fiz uma tradução riquínica disso, que é aquele acordo meia boca não é aceitável quando vidas estão em jogo. Então a gente não deveria aceitar negociações ruins na nossa vida. Será que a vida está em jogo? Vamos falar sobre isso, tá? Mas vou dar alguns exemplos. Permuta é muito legal, funciona muito bem, principalmente no Nexus, quando a gente se conhece, às vezes, a gente troca um serviço, não envolve dinheiro, ou mesmo com outras pessoas, é muito bom. Mas, como vocês podem ver nessa imagem aqui, normalmente a negociação de permuta eu sei que eu vou receber o mínimo possível, portanto eu vou entregar o mínimo possível. É um acordo aceitável, mas ele é medíocre, ele é meia boca, a gente não deveria aceitar isso. Então a permuta é ótima, a maneira como a gente trata a permuta que é péssima. Tá? Então a gente está aceitando alguma coisa só porque é assim que funciona. Tá? Será que isso não é medíocre? Acho que é. Tá? Desconto. As imagens são dramáticas, feitas em inteligência artificial, que é para botar um drama mesmo, né? O que é o desconto? É um acordo entre duas pessoas onde uma está desesperada para fechar um negócio, então ela dá o desconto, e a outra só está vendo o cifrão, não está vendo o valor das coisas. Então a gente aceita negociar com mediocridade por causa disso. E é normal a gente pedir desconto, acho que é ok, né? Mas é normal a gente dar desconto porque fala assim, tá bom, mas também eu vou entregar um mínimo. Né? Entende essa mediocridade? Né? Aí tem um tal de networking, né? Que é a mesma coisa, não está funcionando, então eu vou faltar, não faço tanta questão assim, quando der eu vou, alguma coisa assim. De novo, não está entendendo e fica essa cara aqui de drama, porque a gente não se compromete. Tá? O que o Thiago falou do net sharing, eu gosto de falar de network de compromisso. Tem grupo de network em todo lugar, deve ter uns 30 grupos aqui em São Caetano, onde eu moro também tem um monte, isso é muito normal. O do Nexus é de compromisso e a gente consegue provar. Eu lancei o grupo Tatuapé em agosto e eles estão com R$90 mil em negócios fechados este mês porque eles entenderam. Mas e se a vida de pessoas estivesse em jogo? A gente se permitiria ser medíocre? Acho que não. Né? Se a gente estivesse lidando com reféns, a gente ia prestar mais atenção. Mas como é que a gente trata os nossos negócios? Será que se eu continuar dando descontos e tomar prejuízo, eu não vou à falência? Eu não vou colocar a vida dos meus filhos, ou do meu cônjuge, ou dos meus fornecedores, que eu vou ter que espremer eles ou pegar o mais barato? Tá? Então é essa a provocação que o Chris Voss faz e que eu trago aqui junto. Né? Vale a pena fazer isso? Será que não valia a pena a gente prestar mais atenção para fazer negócios? Será que a nossa vida precisa ser medíocre? Porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Se a gente permite essas coisas, a gente vai ter uma vida medíocre. A proposta do Chris Voss em vez de procurar um acordo que satisfaz minimamente as partes para a gente poder ir em frente, porque na verdade é um tipo de procrastinação ou de preguiça. Né? Quando eu falo assim, tá bom, vai, você quer o desconto? Vamos em frente. Eu não estou afim de negociar, isso não funciona. Em vez de fazer isso, o que a gente tem que fazer é entender profundamente as motivações, medos e desejos da outra parte. Deem essa gravidade
para esse fato que a gente negocia todo dia. E às vezes é assim, eu vou para a praia, eu vou para o campo. Né? Eu quero ganhar na negociação, mas eu não quero que a outra parte saia perdendo. Então eu vou usar os meus argumentos para tentar convencer as pessoas disso. Tá? Mas vamos voltar a falar de negócios aqui. É necessário fazer isso? No meu ponto de vista, não tem como não fazer, não tem como não entender o que está acontecendo com outra pessoa. Por que ela quer desconto? Por que ela não está valorizando o que eu estou vendendo? Provavelmente eu não consegui me expressar. Tá? Nesta imagem aqui, alguém está atento? Parece que sim, certo? Eles estão olhando um para o outro aqui. Tá? Atento vem de dar atenção, vem do latim attendere, que é dar atenção. Tá? As pessoas, na verdade, elas estão em conversas internas. Apesar de estar olhando para cá, ele está olhando para cá. Né? Enquanto um lado argumenta, o outro cria objeções. Aí ele está falando uma coisa, mas eu vou dizer alguma coisa que eu tenho que falar com o meu sócio, alguma coisa assim, para falar. Então ele não está ouvindo, ele está com conversas internas, ele está falando com ele mesmo. Do outro lado, tá? Enquanto um fala, o outro pensa em como convencer. É o que impede de escutar. Qual é a pessoa que você mais gosta na sua vida? Você, exatamente. Né? Então a gente ama a gente. Eu não sei, aquela pessoa é ruim de negociar, o que será? Será que se eu fizer 1 milhão de orçamentos eu consigo um preço mais baixo? Óbvio que consegue, mas você vai ter possibilidade de fazer 1 milhão de orçamentos? Certamente que não. Tá? Então, enquanto a gente tem conversa interna, esquece toda essa história de entender profundamente a outra parte. Eu simplesmente estou conversando comigo e não com os outros. Tá? Vamos para o que interessa. O FBI desenvolveu um modelo para o processo de negociação que consiste em 5 estágios que eles são lineares e cumulativos. Ouça o que eles estão dizendo com atenção e deixe claro que você os está escutando. E aqui é legal também essa história de negociação com sequestradores e tudo mais, que isso é muito importante nos negócios, porque às vezes a gente está prestando atenção, mas a gente não deixa claro que a gente está prestando atenção. Então, se eu estou no telefone, imagina que o sequestrador está no banco, tudo escuro lá, e eu estou ouvindo com atenção. E ele está falando e eu não estou demonstrando que eu estou ouvindo. Né? O que acontece? Ele fala assim, eu estou falando com um cara que não está me ouvindo. Ele deve estar fazendo escuta ali, falando com um monte de gente, por isso que ele não está falando. Né? Da mesma forma, se a gente está falando, se a gente não responde rápido pelo WhatsApp, se a gente não demonstra interesse, a pessoa vai achar que não está sendo escutado. E nós somos muito carentes. Ninguém escuta ninguém. É normal. Em casa a gente não é escutado, na nossa família. Portanto, a gente acredita que vendedores são as últimas pessoas que vão nos escutar. Quando vocês estiverem ouvindo alguém, não é para interromper, mas tem uma coisa interessante, fala assim, peraí, me fala mais sobre isso. Isso faz toda a diferença. Né? Porque você está demonstrando interesse. Não tem como fingir atenção. E eu vou provar. Liga aquela empresa telefônica, está gravado, eu não vou falar o nome, e fala assim, olá Flávio, tudo bem? Ele vai falar, tudo bem. Que bom que você está bem. Flávio, você assim, não, pelo amor de Deus, como é que eu faço para desligar? Você joga longe o telefone, porque você sabe que é mentira. Não existe, ninguém está querendo falar com ninguém. A única coisa que a pessoa quer é vender. Então ela vai falar o que tiver que falar. A gente é craque, a gente é desenvolvido para isso, para confiar nos outros. Se a gente não confia, a gente dá um passo para trás e fala assim, eu não vou colocar a minha vida em risco para isso. Tá? Lá no tempo das cavernas, né? Eu estava com uma lança aqui, o Thiago com outra, falou assim, Thiago, você vai lá, espeta a bunda do bisão, que eu faço oi aqui, porque ele vai olhar para trás e eu dou uma espetada. E o Thiago fala assim, tá bom, pode contar comigo. Eu falo assim, não, né? Não vou fazer isso, porque ele vai sair correndo e eu vou morrer. Vou fazer assim pro bisão, ele vai vir. Né? Então a gente sempre foi criado para buscar por confiança. Então eu vou fazer um exercício para vocês entenderem o que é escuta ativa na prática, para a gente treinar. Porque se a gente treina na hora do cliente, mas eu preciso pagar aquele boleto, né? Por quanto será que eu tenho que fechar com essa pessoa para funcionar? Está conversando com você, não está ouvindo. Tá? Então prestem atenção nisso aqui. Isso aqui chama um vaso tibetano, que ele começa a fazer um som. Agora eu vou fazer uma coisa, eu vou bater mais forte
ele vai fazer um barulhinho. Fecha os olhos. Quando vocês não ouvirem mais o barulho, vocês colocam a mão no coração. Não é nada esotérico, só para eu saber que vocês não estão ouvindo mais. Quando o último colocar a mão no coração, vai sempre ter um ciborgue aqui. Eu peço para vocês abrirem os olhos, tá bom? Então atenção. Quando não ouvirem mais o som, vocês põem a mão no coração. Pode abrir os olhos. Vocês, induzidos por mim, vocês escolheram prestar atenção. Se eu fizer isso 5 vezes, na última vocês vão estar pensando no que quando vai acabar isso aqui para tomar um cafezinho de novo, vocês vão voltar a pensar em vocês. Isso é muito comum, a gente está muito acostumado com isso. Mas viram que quando eu faço isso, eu pedi para vocês, pareceu legal ou diferente prestar atenção nisso? Tá? Vocês escolheram. Tá? E é esse exercício. Tá? Sempre tentar fazer uma contemplação. Eu vou nessa bagunça toda aqui, eu quero ouvir o som do ar-condicionado. Ele está aqui, mas vocês estão dando atenção para mim. Presta atenção lá, só um pouquinho. Depois volta para mim. Deu para entender? Aí vocês vão treinando a capacidade de escuta ativa. Se não, gente, não funciona nada do que eu estou falando aqui. Se eu conseguir mostrar para os outros que eu estou interessado, aí eu vou demonstrar empatia. A empatia, gente, não é sentir a dor do outro. Tá? Imagine um cirurgião cardíaco abrindo o peito de alguém sentindo a dor. Ele fica incapaz de fazer a cirurgia. Tá? Então, no caso aqui, por que estão negociando comigo? Como que eles se sentem no momento em relação a isso? Né? Por que estão fazendo objeções? Por que fizeram aquilo que eles estão fazendo? Né? Para ser grave ou, no nosso caso, porque eles estão fazendo objeções em relação a comprar. Isso é empatia, é eu realmente tentar entender o cenário do outro para ver se eu me adequo ou não. Né? Na última palestra que eu dei, a pessoa falou assim, mas espera aí, se a pessoa realmente não consegue comprar de mim porque ela não tem dinheiro, como é que eu faço para espremer ela? Eu falei, não espreme, você está falando com a pessoa errada, você tem que qualificar o público-alvo. Né? Então, assim, está querendo pular essa fase. Né? Se a pessoa está ali porque ela precisa, mas ela não pode, ou você vai se adequar a ela, ou ela não é sua cliente. Então, assim, isso é empatia para mim em geral, mas aqui no mundo dos negócios. Tá? Se eu conseguir mostrar que eu estou interessado e fui empático, aí eu gero confiança. Então, gente, não existe confiança automática num post, ou não existe confiança automática numa conversa rasa ou sem interesse. Tá? E, gente, estou falando de capacidades humanas aqui, não estou falando nada de tecnologia, não estou falando nada de nada do outro mundo, mas talvez eu precise me dedicar um pouquinho a pensar um pouco nos outros. E eu tenho certeza que todos vocês aqui nesta sala, porque são empreendedores, como eu, querem o melhor para o cliente de vocês, certo? Não tem dúvida disso. Ninguém está aqui, aliás, não estaria aqui se estivesse apenas interessado em ganhos financeiros, qualquer coisa parecida. Tá? Então, se a gente tem interesse nisso, a gente tem que entender para quem a gente está vendendo, a gente tem que ter esse interesse, desenvolver esse interesse. Tá? Aí eles começam a confiar. Se eles confiam em nós, então a gente pode realmente ser uma influência positiva na vida dessas pessoas. Tá? A gente começa a desenvolver a capacidade de influenciar positivamente os outros, a adquirir de nós o que nós entendemos que é melhor para ele. Tá? Senão não faz sentido. Você não quer as pessoas bonitas, né, com autoestima elevada? Né? Então você tem que demonstrar confiança para poder ser influente. Se isso tudo funciona, você consegue mudar o comportamento da pessoa. Tá? Se for numa negociação, mudar o comportamento para de fazer objeções e paga quanto eu acho que vale. Tá? Se for no caso de sequestradores, é sair com a mão para cima. Tá? E é basicamente assim que funciona. São esses 5 estágios, mas eles precisam ser passo a passo e cumulativos. Não adianta querer passar por um ou para o outro. Se a gente desenvolve essa capacidade de escuta ativa, a gente simplesmente passa na frente da maioria dos concorrentes. Eu diria que 90%.
das pessoas. Vou nos chamar aqui de vendedores, tá? A gente está tentando vender algo para alguém e a maioria das pessoas que estão vendendo algo para alguém, elas são então interessadas em fechar o negócio, em fazer com que isso aconteça. E elas vão, por consequência disso, simplesmente passar por cima desses estágios. Então, se a gente conseguir demonstrar isso, a gente simplesmente passa na frente de todo mundo. Então, se eu tenho uma conversa aqui amigável, me interesso pelo que ele está me oferecendo e quero saber mais sobre isso, ele tem uma descarga de dopamina, porque ele se sente importante, que é o hormônio do bem-estar, e ele cria uma relação emocional comigo, biológico do ser humano. Né? Eu vou estar na frente de todo mundo, né, que não criou essa conexão. Na verdade, se eu fico falando, não, você tem que comprar de mim porque eu sou bom pra caramba, não sei o que, aí em vez de dopamina ele tem uma descarga de cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu vou fazer negócio com qualquer um, menos com o riquinho, porque ele tá me enchendo o saco. Né? Simples assim. Tá? Então, gente, é só isso. Tá? Sempre começa pela escuta. Tá? Então, para você chegar no fim, você tem que começar do primeiro passo. E para terminar, apenas porque eu acho que esse método, esse livro, o Chris Voss, ele passa muito uma coisa de você estar lidando com um oponente. Né? Eu gosto de trazer essa brincadeira aqui, que o nosso cliente ele tem que ser nosso aliado. É ele que vai depois fazer vídeos de depoimento porque gostaram do nosso trabalho, e é ele que vai disseminar, é ele que vai testar, validar o que a gente tem. Tá? Mas pode dar a impressão que a gente está falando com um oponente. Tá? Então tem uma brincadeira que eu faço, que é, se eu estou negociando... Deixa eu encher um pouco a Jona. Se eu estou negociando em frente com a Jona, que é normalmente como a gente faz, em frente, né? Em frente pode ter enfrentamento. Tá? Então, quando é um exercício, às vezes até mental, porque você está no WhatsApp, no telefone não dá, eu vou sentar ao lado dela. Tá? E aí a gente vai poder negociar, porque eu não estou enfrentando, eu estou ao lado, aliado. Tá? Então, coloquem no contexto aí, mas por exemplo, se eu estou numa mesa, em vez de ficar em frente, até porque a pessoa fala assim, aí deixa eu ver se você consegue ver o meu notebook aqui para ver o PowerPoint, senta do lado, aí você oferece um cafezinho, aí você dá a caneta, pode assinar o contrato aqui e vai ficar mais fácil, tá? Então, mas é só para lembrar que na verdade o cliente não é, o nosso cliente, nosso lead, nosso interessado, ele não é nunca um oponente, tá bom? Era isso. E muito obrigado. Uns 23 minutos, né?